Quando a gente fala de Feng Shui, uma dúvida bem comum que acontece é a seguinte: o Feng Shui realmente funciona? Isso me lembra uma vez que uma cliente ligou para o escritório, descobriu o nosso número, ligou para a gente, e a primeira pergunta que ela fez foi exatamente essa. Olha, se eu fizer o serviço de consultoria, se vocês arrumarem a nossa casa de acordo com o Feng Shui, você garante que a minha vida vai mudar? E a minha resposta foi objetiva. Não, eu não garanto. E antes de eu explicar por que eu não garantia, ela desligou o telefone na minha cara. Então, antes de vocês desligarem o vídeo, eu queria ter a oportunidade de explicar por que o Feng Shui não funciona. Bom, então se vocês ficaram até depois da vinheta, quer dizer que vocês querem entender por que o Feng Shui não funciona. E uma maneira interessante de entender por que ele funciona ou não funciona é através de uma pequena historinha. Imagina que você está no seu ambiente, no seu quarto, por exemplo, num cantinho, numa parede, e esse quarto esteja cheio de água até o seu olho. Nesse momento, se você quiser chegar até o outro lado do quarto, com a água até essa altura, você conseguiria chegar lá? Pensa bem, você está num ambiente cheio de água. Você conseguiria chegar até o outro lado do ambiente? Provavelmente sim. Se você nadar ou se você se esforçar um pouco mais, você consegue atravessar de um lado para o outro. Mas o ideal seria que eu chegasse e tirasse a água desse ambiente. Se eu tirar a água do ambiente, facilita que você chegue de um lado para o outro, tá certo? O papel do Feng Shui, de certa forma, é exatamente entender a energia de cada ambiente. Qual que é o ambiente do sucesso, qual é o ambiente da prosperidade, da família, dos relacionamentos, e colocar a energia certa para aquele ambiente, para você conseguir atravessar aquilo da melhor forma e alcançar o sucesso, a prosperidade e a família. Só que, na hora que eu pego essa água do quarto e tiro ela toda, isso garante que você vai conseguir chegar do outro lado? Pensa bem, você está no seu quarto, num canto, eu tirei a água toda. Isso garante que você chegaria do outro lado? Não. Garantir que vai chegar do outro lado, não. Por quê? Eu sou responsável por tirar a água, mas por caminhar no ambiente, o responsável é você. Então, o Feng Shui vai entender a energia do ambiente, vai deixar ele propício para que você chegue até do outro lado. Mas, por exemplo, se você não tiver força o suficiente, se você estiver desmotivado, se você não tiver afim de andar, não é a falta de água que faz você chegar do outro lado. Não é preparar a energia do ambiente que faz você chegar no sucesso. Você vai ter que caminhar. Mas aí o Feng Shui tem uma outra coisa muito interessante. Ele não trabalha apenas com a questão de tirar a água do ambiente. Ele vai entender também que o ser humano precisa de energia específica para cada área da sua vida. Então, ao mesmo tempo que você trabalha cada ambiente da sua casa, você tem que se trabalhar internamente. Então, o Feng Shui trabalha externamente, que é a casa, mas trabalha também o aspecto interno, que é a sua força. E na hora que você tem força, você fica mais apto a chegar do outro lado. E aí, se você só trabalhar o Feng Shui em si, você pode ter água até o olho, que você vai chegar do outro lado de uma forma mais fácil. Agora, qual que é o ideal? Eu tirar a água e trazer energia para mim. Porque aí, além de eu ter um ambiente propício, eu tenho força, uma força maior para conseguir atravessar aquele ambiente de uma forma mais firme. E aí, então, na hora que eu trabalho o Feng Shui no espaço e trabalho o Feng Shui em mim, isso garante que eu vá chegar do outro lado? Garantir também não. Porque não basta eu ter uma casa toda correta, não basta eu ter um ambiente sem água, vamos dizer assim, não basta eu ter um ambiente sem água e eu trabalhado, não basta eu ter um ambiente sem água e eu com força para poder atravessar. Então eu posso ter força, eu posso ter disposição, eu posso ter animação e posso ter um ambiente propício e ainda assim não chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque na verdade você ainda tem que caminhar. Então o Feng Shui vai te dar força e vai te dar um ambiente propício, mas caminhar, em última escolha, depende de você. Então o Feng Shui não garante absolutamente nada, mas eu garanto que com o Feng Shui você vai ter ambiente propício e disposição suficiente e correta para alcançar todos os objetivos da vida. Então, resumindo,
O Feng Shui funciona? Sim, ele funciona. Como várias outras técnicas também funcionam. Mas, em últimos casos, a força para caminhar, ela tem que partir de dentro de si. O que a gente vai fazer é entregar formas de você trabalhar a sua casa, de organizar a sua casa e de se trabalhar internamente para ganhar força para viver bem essa casa. E como que você arruma a casa? Aí tem uma dica. A gente tem um e-book que ensina exatamente como aplicar o Bagua na sua casa e como trabalhar os elementos da natureza para reforçar a energia de cada ambiente. Se você tiver interesse em fazer isso na sua casa, é um e-book gratuito. Vai ter um link aí em algum lugar, ou na bio, ou aqui embaixo, que é só você clicar que você vai baixar gratuitamente esse e-book, tá? Que vai ter tudo sobre o Bagua, como aplicar na sua casa e como colocar os elementos certos dentro da sua casa. Espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre o que é o Feng Shui. Um abraço.